Lembrando que a Maria da Conceição Tavares, né, além de uma grande intérprete do Brasil, uma grande intelectual no campo da economia política, sempre foi uma grande militante, teve, como vocês viram na aula 1 do minicurso, uma trajetória no campo político, também partidário de relevância muito expressiva, que é bom ser mencionado, né, principalmente num momento histórico em que se aparta tanto a academia e a universidade das questões políticas, né, como se existisse um lugar do saber acadêmico neutro ou descolado da esfera da política, e a Lívia Macedo lembra que hoje é o Dia Nacional de Mobilização em Defesa do Reajuste das Bolsas e da Ciência Nacional, que é um tema bastante importante, de se aprender e ter um olhar cuidadoso do aspecto metodológico, quer dizer, o método não é uma construção aleatória, né? Ele parte de uma intencionalidade, é possível, é necessário observar a Tavares a partir de uma construção metodológica, que, embora sendo uma pessoa que tenha se graduado, né, em primeiro lugar, em matemática, maneja muito bem elementos de caráter epistemológico, que, sim, a matemática também tem, mas do ponto de vista mais filosófico, da epistemologia, das ciências sociais, portanto, nos lega essa herança de seguir uma tradição de aproximação da economia como economia política, né, e dessa característica que, inclusive, formou o Instituto de Economia da Unicamp, do qual ela é uma das fundadoras, conjuntamente com o Instituto de Ciências Sociais e Ciências Humanas, né, nessa perspectiva de compreensão de uma totalidade do Brasil, também inserido dentro de um método menos parcelar de apreensão da ciência, mas mais de um caráter de totalidade, e esse ecletismo, vamos dizer, bem temperado, né, entre uma análise do que é a estrutura histórica, estrutural latino-americana, quer dizer, o tipo de colonização, a etapa de desenvolvimento do capitalismo periférico que se dá num momento em que o capitalismo, de forma global, já suplantou a sua fase livre concorrencial, se é que existiu, mas já é uma fase de desenvolvimento do capitalismo de caráter monopolista, inclusive com a existência da forma imperialismo, em que o elemento da dependência, portanto, já se coloca, e da propagação desigual do progresso técnico, porque as economias latino-americanas vão fazer as suas revoluções burguesas e se tornarem efetivamente capitalistas já no bojo da segunda revolução industrial, portanto, que se formam estruturas radicalmente distintas, que, ao contrário de serem estágios de um processo histórico, são estruturas que estão dialeticamente ligadas, né? São desiguais e combinadas. São combinadas porque são fruto do mesmo processo que dá origem ao desenvolvimento e subdesenvolvimento, mas são desiguais porque estão radicalmente distintas, se a gente pensar que o desenvolvimento não pôde não prescindir de estruturas históricas subdesenvolvidas, se for pensar até o que a CEPAL, em alguma medida, não pensou, mas o próprio Marx, que foi o processo de acumulação primitiva e originária de capitais. E na medida em que ele também, ao pensar o processo de mudança estrutural e ao identificar a própria natureza do capitalismo brasileiro, entende que esse processo não é um processo que envolve só uma mudança na estrutura econômica, senão que na sua faceta política. Por isso, o marxismo aqui, esse elemento que relega a centralidade à característica política, também está bastante selado, portanto, me parece que esse ecletismo, vamos dizer que para alguns, né, poderia ser uma heresia muito grande, eu acho que é a riqueza metodológica da obra da Tavares, né? A identificação da estrutura econômica como um elemento que é muito mais perene do que os ciclos, mas que essa estrutura não é um processo só da deformação do desenvolvimento das contradições de um sistema econômico deformado, mas de um tipo de estrutura política, de um certo capitalismo periférico que está dentro de uma ordem política de desenvolvimento. Sim. Mas se der para ir adiantando, porque eu acho que você... Que, assim, que já tem uma certa massa, né, de volumes escritos sobre a Conceição Tavares, né? Tem a minha tese, tem a ótima tese do Robilotti, por exemplo, né, a dissertação de mestrado, tem artigos do Fiore, artigos de várias pessoas que já cobrem um grande arcabouço, uma grande parte da obra dela com muita precisão, né? Eu estou aqui pegando alguns elementos que eu acho que ainda não foram tão bem destacados. E um desses elementos que eu acho que também seria muito interessante retomar é pensar esse recorte mais abrangente temporal, que de longo prazo,
que ela acabava que, na maioria dos textos, pegava análise de conjuntura, que pegava 15, 20, 30 anos, mas ela tem 2 textos do final da década de 90, que é Império, Território, Dinheiro e Subdesenvolvimento, Pacto de Dominação e Luta de Classes, se não me engano, o nome dos 2 textos, tá? Que dão uma visão de conjunto dela do que é o longuíssimo prazo na economia do Brasil, da formação econômica do Brasil. E tem muito elemento interessante que não foi suficientemente discutido pela economia brasileira, que vai trazer questões, reflexões sobre política, sobre o papel dos partidos políticos, sobre a articulação dos diferentes sujeitos sociais. Então, ali também tem um filé ali que a gente tem que pegar ali, que pode ser reatualizado aqui, tá? Então, isso também é pegar da Conceição. Claro que pegar da Conceição a gente pode falar de muita coisa, né? Ela tem uma... Depois, se me permitir, Ju, eu queria depois ler uma passagem metodológica dela, que eu acho muito bonita, né? E que convida muita reflexão em diferentes níveis de abrangência, né? Dando tanto mais abstratos quanto mais concretos. Não sei, posso falar? Ou... Claro. Tá, então, assim, está no A Guisa de Introdução, eu gosto muito dessa passagem. Tá? Me ajudou a superar as dificuldades de uma tese de doutorado, entendeu? É o seguinte, vou ler aqui na página 25. Tá? Ela fala assim: não poderei ensinar a resolver os problemas de pesquisa de muitos jovens cientistas sociais brasileiros, que se encontram hoje imprensados entre a angústia da sua criticidade e o cientificismo tão em voga. Mas não quero de dar apoio ao seu esforço de conhecer o real e de negá-lo. Dou testemunho, junto com eles, da necessidade de empreender um esforço coletivo de conhecimento que se oriente pelas seguintes perspectivas: soltar as amarras das inibições metodológicas e deixar livre a imaginação e o espírito criador, num esforço de interpretação, embora parcial e provisório, da nossa complexa realidade social. Não temer a disciplina do recorte analítico específico, né? Assim que às vezes a gente até fugiu um pouquinho disso aqui hoje, né? E, ao mesmo tempo, ousar enfrentar os problemas em sua dimensão global, né? Sem se deixar levar por totalizações fáceis e vazias. Tá? Não neutralizar as ciências sociais, aquilo que a gente estava debatendo no começo, né? Limpando-as de qualquer desvio ideológico e tornando ciências positivas. Usar o impulso ideológico no sentido do desmascaramento da própria ideologia contida naquela posição. Continuando aqui o finalzinho. Sobretudo para os que são economistas, lembramos que a economia política avançou muito mais como ciência social quando era movida por um pensamento negativo do que quando passou a ser denominada economia positiva ou simplesmente economics. Lembramos que o pensamento dos grandes mestres, de Ricardo a Marx, a Schumpeter a Keynes, foi movido por um poderoso impulso ideológico, e que sua interpretação da sociedade em que viveram não estava desligada dos interesses das classes as quais defenderam explicitamente. Nem por isso o caráter científico de suas análises foi posto em dúvida, e, pelo contrário, pode afirmar-se que sua força crítica representou uma alavanca para o avanço do conhecimento científico. Eu acho isso fantástico. Tá? Então, é isso. A gente tem muito a fazer, recorte específico, né? Bem ali, quadradinho, um recorte bem abrangente também. A gente precisa fazer esse integrar e ousar diante disso. Eu acho que isso convida a gente, eu acho muito bonita essa passagem. Enfim, queria compartilhar com você. Nossa, é linda. Do ponto de vista do método, principalmente, né? Da recusa à neutralidade, ao positivismo, e muito dialética, né? Porque a não tentativa de totalizações vazias, ao mesmo tempo que um apreço a explicações de caráter totalizantes, ainda que sendo necessário recortes específicos, né? Não à toa, ela tratou de vários temas recortados, ainda que dentro de um universo mais geral, pensando a economia brasileira, e essa inserida dentro de estruturas mais gerais que conformam um certo tipo de capitalismo, que é o capitalismo periférico subdesenvolvido.